Vamos seguir falando a respeito deste assunto com Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5, que gentilmente nos atende mais uma vez aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você, Luiz. Boa tarde, Estevam. Tudo bom? Tudo certo. Vamos lá. Temos essa dívida recorde acima dos 40 trilhões de dólares. Quais são os temores que a gente tem que ficar de olho? No que ficar de olho a partir de agora para os investidores entenderem? Bom, Estevão, eu acho que a gente tem os Estados Unidos, a gente sempre quis parecer com os Estados Unidos, e os Estados Unidos está cada vez mais parecendo com o Brasil, tá? E os mesmos problemas que a gente tem por ter uma dívida muito elevada estão começando a aparecer nos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos está tendo um problema de demanda pelos títulos, tá? Então, a Priscila até trouxe as justificativas do Scott Bessent por conta de por que está acontecendo essa redução de demanda, mas isso é um fato, tá? Consequentemente, você acaba tendo pressão sobre as taxas, os yields dos títulos americanos. Então, a gente viu o título de 10 anos chegando próximo de 4,30, você de 4,7, rompendo 4,70, o título de 30 anos rompendo o 5,30, coisa que não era vista desde 2007. Então, a gente tem claramente certas dúvidas com relação à sustentabilidade, começa a haver dúvidas com relação à sustentabilidade da dívida americana, tá? Os Estados Unidos também, assim como o Brasil, está começando, por conta dessa alta da parte mais longa da curva de juros americanos, está começando a colocar muito mais títulos de curto prazo, tá? Isso é muito ruim para o gerenciamento da dívida, porque você tem que ir a mercado de forma mais recorrente, tá? Quanto mais curta for a sua dívida. Então, esse é um primeiro problema, tá? Eu acho que, inclusive, a gente pode fazer o link do que está acontecendo atualmente com esse programa de buyback, de recompra de títulos americanos, que foi anunciado pelo Scott Bessent essa semana, com aquela operação conjunta entre Estados Unidos e Japão para tentar conter a desvalorização do iene. Tá? Por que tem uma ligação entre os dois fatos? Porque os Estados Unidos entrou nessa operação basicamente para tentar impedir ou evitar, melhor dizendo, que o Japão vendesse parte dos títulos de tesouro que estão em seu poder. Tá? O Japão tem mais de 1 trilhão de dólares de títulos americanos, tá? Ou seja, ele ajudando, ele entrando nessa operação junto com o Japão, ele evitava que o Japão vendesse mais título no mercado, aumentando a oferta de títulos no mercado no momento em que a demanda está fraca. Tá? Então, eu acho que, resumindo, eu acho que a gente está se aproximando, as mesmas dores que o Brasil tem de ter uma dívida elevada, os Estados Unidos está começando a sentir. Bom, e qual que é a variável mais importante para poder determinar se a dívida americana é sustentável, então, Luiz? É dívida versus PIB, déficit primário, custo médio de financiamento? O que fica mais assim rentável de a gente poder entender? Eu acho que tudo isso, Estevão. Eu acho que a gente tem, não existe, tá? Já tentou-se e não foi conseguido chegar a um nível, ó, a partir desse nível, a dívida de um país passa a ser insustentável, ou ela vai ter problemas de financiamento. Não existe essa métrica, tá? Mas digamos que você olha para todas essas variáveis que você falou. Você olha para o nível da relação dívida-PIB, você olha para os gastos do governo americano que só crescem, você olha para o custo de financiamento da dívida americana, que são esses yields que a gente está discutindo aqui. Você vê uma trajetória explosiva. Tá? Então, mais do que um nível, tá? Eu acho que importante é a trajetória. Tá? Até agora,
durante boa parte do tempo, tá, desde do pós-guerra, a gente se acostumou com os títulos americanos serem os títulos de risco zero. Tá? Então, qualquer emissão feita por outro país, ele sempre calculado, o risco desse país é calculado pela diferença entre a taxa que esse país emitiu e a Treasury. Tá? E agora a gente está colocando em discussão esse risco, que o risco dos Estados Unidos não é mais zero. Tá? Então, eu acho que não existe uma regra de bolso, tá? Sobre em que momento a gente vai dizer que essa dívida americana não é impagável, mas digamos que a trajetória não é das mais auspiciosas aí para a sustentabilidade dessa dívida. E pelo andar da carruagem, é possível os Estados Unidos recuperarem, por exemplo, um pouco do seu valor de PIB para tentar equilibrar com essa dívida? Estevão, eu acho que a única coisa que ainda sustenta, tá, a demanda por títulos americanos, a demanda por ativos americanos, basicamente é exatamente a pujança do PIB americano. Tá? Então, mesmo com essa elevação das taxas dos títulos de longo prazo nos Estados Unidos, que, pensando na economia real, é um aperto nas condições financeiras, tá, para empresas, para pessoas nos Estados Unidos, mesmo assim você tem um desempenho do PIB que surpreende pela força, tá? Basicamente por conta da questão da inteligência artificial. Então a gente tem, eu acho que o que ainda faz os Estados Unidos ser diferenciado em termos de atratividade de capital é exatamente o PIB pujante que ele tem. Tá? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, Estevão, é que não existe, tá, em outro país, em outra economia, uma profundidade, ou seja, uma liquidez para se fazer negócios como nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente sempre fala assim, por conta da piora da situação fiscal nos Estados Unidos, vai ter uma fuga de capitais dos ativos americanos. E eles vão para onde? Tá? Eu acho que esse é o grande dilema, tá, dos investidores que olham para os Estados Unidos com uma certa de meio de soslaio, porque você começa a ver alguns equilíbrios importantes. Para onde é que você vai? Tá? Não existe um mercado capaz de absorver os investimentos que estão nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos é uma economia diferente. Agora, a gente vai ter muito mais solavancos, muito mais volatilidade com essa situação fiscal americana. Inclusive, uma outra questão importante da dívida americana ter chegado aos 40 trilhões de dólares é que o limite estipulado pelo Congresso para o tamanho da dívida americana é 41,1 trilhões. Tá? O que significa que logo, logo, a gente vai ter aquela discussão que sempre tem no Congresso sobre expansão da dívida, e aí você não tem acordo entre democratas e republicanos, e a gente vai entrar de novo naquela discussão sobre fechamento de várias entidades do governo federal, tá? Então, o blackout do governo federal americano. Então, eu acho que também a gente tem que olhar por esse prisma. Quanto maior a dívida, quanto mais rápido a dívida sobe, mais rápido a gente vai chegar a esses momentos de tensão para o mercado, tá? De possibilidade do governo americano ter que parar as suas funções, os seus trabalhos por conta de impasses no Congresso americano. Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5, muito obrigado aqui pela participação, meu caro. Obrigado a você, Estevão. Um abraço. Até uma próxima.